Bom, agora chegou a parte da especialização, né, professora? Então, o curso de especialização é um curso, como o próprio nome diz, para especializar o aluno. Nós temos uma análise de currículo e uma entrevista que é feita com esse aluno, justamente para observar se o aluno já tem vivência clínica dentro da harmonização orofacial. O aluno, ele não necessariamente precisa fazer a capacitação comigo lá na Unip. Entretanto, todo aluno que fizer a capacitação comigo, ele automaticamente, se ele quiser fazer a especialização, ele está liberado, dispensado da análise de currículo e entrevista. Ele já está preparado. Toda a capacitação, ele é um preparo também, né, para a especialização. E aí a especialização, ela tem uma carga horária de 616 horas, com os dias serão de segunda e terça, e também uma proposta quinzenal. Por que uma proposta quinzenal? Quinzenal para que este aluno, ele pegue o paciente e do início, desde a análise até o final do tratamento desse paciente, ele possa desenvolver todo o tratamento desse paciente, tá? De maneira o quê? Progressiva, que é um método que eu ensino no meu curso. Então, tanto a capacitação como a especialização, o método da harmonização é um método progressivo, tá? Uma harmonização progressiva. Eu não preciso fazer tudo de uma vez. Inclusive, não é indicado fazer tudo de uma vez, tá? E a gente vai aprender isso. Então, você tem a capacitação, você já vai, na capacitação, você já aprende isso, e na especialização é como se fosse um upgrade, tá? Inclusive, quando o aluno entrar já na clínica, ele já entra fazendo tudo. O que não acontece na capacitação. Na capacitação, você entra fazendo as primeiras coisas em toxina e preenchimento, e depois a gente vai somar tratamentos à medida que vocês vão tendo as aulas teóricas, né? Já na capacitação, já na especialização, não. Na especialização, você já entra fazendo. Por quê? Os primeiros 6 meses da especialização é uma parte voltada para toda a especialização. Você tem a área obrigatória, você tem as áreas conexas, e aí você tem a área de concentração, que é a harmonização propriamente dita. Então, nós damos inicialmente toda a parte de áreas obrigatórias e áreas conexas, e depois aí você entra já na área de concentração, e à medida que você vai tendo a área de concentração, você já entra em clínica, tá? E você aí acaba já aplicando tudo que você já teve na capacitação, você já pode aplicar direto no seu paciente, acrescentando o algo a mais. Então, além da gente ter todas as disciplinas, e aí eu vou falar um pouquinho, quem são as disciplinas das áreas de as áreas obrigatórias e as áreas conexas. Nós temos ética e legislação odontológica, nós temos metodologia científica e bioética. Essas são as áreas de concentração de obrigatórias. As áreas de conexas são as emergências médicas em odontologia, anatomia. A gente precisa saber muito de anatomia. Anatomia de cabeça e pescoço, então anatomia e histologia de cabeça e pescoço, e anatomia de pele também. Então, nós vamos saber tudo sobre epiderme, derme e tecido subcutâneo. Então, você tem nessa parte, as áreas conexas, a gente vai aprender, vai estudar bastante a anatomia, né? Então, das estruturas faciais. Tem farmacologia e farmacoterapia, nós temos a parte de fotografia em harmonização orofacial e facial, porque é super importante, faz parte do nosso prontuário, faz parte da nossa documentação. Então, o aluno vai ter aulas específicas de fotografia em harmonização orofacial. E aí você acaba entrando na área de concentração, que aí volta a falar sobre toxina botulínica, preenchedores orofaciais, e aí, como toxina e preenchimento, você já vai ter, desde a parte básica à avançada na capacitação, a especialização é mais para relembrar. Então, vocês vão ter tudo isso novamente, mas de uma forma um pouquinho mais
não vou dizer que é sucinta, mas ela já não é a primeira vez que você já está falando. Então, a gente pode já... o curso, as aulas vão ficar mais dinâmicas em relação à toxina e preenchimento, porque você já teve toda ela já bem esmiuçada na capacitação, tá? E aí, o que você vai agregar a isso? Aí sim, agora a gente vai entrar em fios faciais, e quando eu falo de fios faciais, a gente vai ter todos os tipos de fios, todas as técnicas de fios faciais. Nós vamos entrar em agregados leucoplaquetários, os autólogos, vai falar de PRF, e vamos adentrar mais a fundo como utilizar o PRF, né, os agregados leucoplaquetários, tratamento autólogo em harmonização orofacial. Logicamente que aí vocês vão ter com agregados plaquetários, na harmonização a gente dá a venopunção, tá? Então, na especialização, o aluno que ainda não teve venopunção, na especialização vai ter. Então, faz parte do nosso currículo dar ali a venopunção e falar dos agregados plaquetários. Então, quando eu falo em agregados plaquetários, o aluno vai sair da especialização habilitado em agregados plaquetários e com o certificado de venopunção também, tá? Então, faz parte aí da especialização. Vai aprender toda a parte de trabalhar com intercorrências em harmonização orofacial. Então, não só toxina e preenchimento, mas fios, todos os tipos de intercorrência. O aluno, então, vai ter uma informação muito maior do que é dada na capacitação. Capacitação, eu também dou intercorrências em harmonização orofacial, entretanto, a gente se limita um pouco mais à toxina, preenchimento e algumas outras coisinhas. Já na harmonização, a gente vai tratar a intercorrência de maneira total. Então, todos os procedimentos, nós vamos falar sobre as intercorrências, né? E como tratar essas intercorrências. E aí a gente entra em bioestimuladores faciais. Os bioestimuladores de colágeno, nós vamos apresentar todos os tipos. Então, são vários tipos injetáveis. O fio facial é um bioestimulador também, tá? Como, por exemplo, o ultrassom microfocado. Então, tudo que for bioestimulador, nós teremos, desde injetáveis, tá? Até os com aparelhos, né? Nós também teremos os indutores percutâneos de colágeno, que entra muito a mesoterapia, só que não só mesoterapia, entra microagulhamento, mesoterapia, tá? Os indutores, a gente também vai ter, quando a gente fala em indutores percutâneos, entra também o IPRF, por exemplo, é um indutor percutâneo de colágeno, tá? Vai funcionar dessa forma. Então, você vai ter os indutores percutâneos, os injetáveis, os mecânicos, né? A gente vai falar de mesoterapia pressurizada, então vamos dar essa técnica já com você fazendo a mesoterapia já de maneira convencional e com a caneta mesopressurizada, né? Chama caneta mesopressurizada. Então, os indutores percutâneos têm, tanto bioestimuladores como os indutores percutâneos, a gente tem muita coisa dentro deles que vai ser dada. E aí entra jato de plasma eu vou dar quando falar sobre rejuvenescimento, técnicas de rejuvenescimento facial, porque nós temos os indutores, os bioestimuladores e nós temos as técnicas de rejuvenescimento facial. Então, entra tudo, jato de plasma, ultrassom microfocado, radiofrequência, entra, então, todas as aplicações de mesoterapia, todos os seus bioativos, o preparo da pele. Então, a gente vai falar um pouquinho do quê? De cosmiatria e cosmetologia, tem que ter, né? A gente vai falar também da parte da odontologia ortomolecular ou da odontologia onde você utiliza nutracêuticos, né? Então, é o quê? A especialização, ela vai ter um fator muito mais abrangente da harmonização, porque a harmonização, além de você tratar o out, que é o fora, é o in.
o organismo. Então, a gente vai entender como esse organismo funciona e como ele precisa estar, preparar esse organismo para quê? Para ter um melhor resultado com o tratamento da harmonização orofacial. Então, a gente agora vai juntar tudo isso. Então, você vai saber aplicar toxina, mas você vai preparar essa pele para receber a toxina e você vai preparar esse organismo para ter o melhor benefício da toxina. Então, nós vamos associar então, cosmiatria, cosmetologia, nutracêuticos, odontologia, ortomolecular. Nós também vamos colocar ozonioterapia na harmonização orofacial. Nós temos ainda as técnicas, né? O fototerapia facial, que é o laser, né? O laser, nós teremos 2 tipos de laser, que é o laser com infra e vermelho, e o laser, que é o laser que ele faz ele é específico para estética. Então, nós teremos esses aparelhos. Um outro diferencial, que eu já vou aproveitar e já vou falar, é que todos esses materiais que nós vamos dar em especialização, todas essas máquinas nós teremos disponíveis para o aluno. Então, nós fizemos parcerias com todas essas empresas, tá? E terá um aparelho de cada tipo. Então, por exemplo, eu vou ensinar mesoterapia para vocês e vocês vão aprender a técnica convencional e a fazer a mesoterapia com a caneta pressurizada. Então, nós teremos a caneta pressurizada, tá? Vocês vão aprender a fazer o microagulhamento, nós teremos à disposição uma caneta de microagulhamento. Vocês vão fazer ultrassom microfocado, nós teremos um aparelho de ultrassom microfocado à disposição. Vocês vão fazer o jato de plasma você terá uma máquina de jato de plasma para fazer a aplicação, tá? Nós teremos, então, uma máquina de ozônio, uma máquina de... Quais cirurgias a gente pode fazer? Bichectomia, lip lift e repousamento labial. Então, são cirurgias dentro da harmonização orofacial e que nós daremos. Além disso, também será dado a lipoplastia, né? Então, a lipoplastia mecânica e a enzimática, né? Que seria a remoção da papada. Então, também será dado isso na especialização. Nós também iremos, toda a parte da clínica, ela é uma clínica que nós chamamos de clínica integrada, onde a gente vai interrelacionar com todas as áreas da odontologia, tá? Então, nós teremos isso. E um grande diferencial que eu fiz questão de ter na especialização a qualquer momento, porque desde o momento que vocês entrarem na clínica até o último dia de aula, tá? O que vocês precisarem estar executando no seu paciente, vocês terão condições de executar. Então, vocês terão toda a parte... Será cedido, né? Toda a parte de materiais, como a toxina, preenchedores. Então, isso, quem paga esses materiais, como na capacitação, é o paciente. E vocês terão condições de estar trabalhando com todos os equipamentos, todos os aparelhos utilizados em harmonização orofacial. Então, vocês terão a centrífuga, e nós teremos a centrífuga, e nós teremos a centrífuga que faz o IPRF, e nós teremos a centrífuga do plasma gel. Nós teremos o aparelho de ozonioterapia, nós teremos um aparelho de ultrassom microfocado, nós teremos um aparelho de jato de plasma, nós teremos a caneta de pressurização, que para fazer a mesopressurizada, nós teremos uma caneta de microagulhamento, tá? E eu espero que nós tenhamos também a máquina fotográfica, que é a máquina termosensível, né? É outra coisa que eu quero colocar na especialização, tá? Já estou tratando isso e na nosso primeira reunião que nós tivemos está praticamente fechado. Nós teremos ali à disposição uma máquina fotográfica termosensível, que é para analisar o antes e o depois, então para evitar intercorrências. Então nós teremos esse tipo de aparelho na faculdade. E aí, após o procedimento, você vai tirar uma outra fotografia, tá? Aonde você vai comparar o antes e o depois, para observar o quê? Principalmente nas regiões onde você vai aplicar, como está essa região? Essa região, ela está mais
esfria, houve uma isquemia tecidual nessa região, e essa isquemia é provocada pela anestesia, ou é uma isquemia que está sendo provocada pelo preenchedor ali na região. Então, antes do paciente sair da clínica, você terá condições de observar se aquele preenchedor, por exemplo, fez uma isquemia tissular ou uma isquemia vascular, onde está causando ali a falta de irrigação naquela região, tá? O que a gente vai observar? A termografia vai observar a inflamação, tá? Porque logo após você fez o tratamento, qualquer tratamento em harmonização, você vai ter ali um aumento de temperatura da região que vai indicar que você tem uma manifestação inflamatória. Entretanto, justamente essa informação dessa parte inflamatória, ela é prevista. Nós, em harmonização, precisamos dessa inflamação. Então, nós vamos provocar essa inflamação. Mas esta inflamação é uma inflamação ali, onde eu fiz. É uma inflamação excessiva que eu causei. É uma inflamação, ou eu tenho alguma região ali onde formou uma isquemia tissular ou vascular, e aí eu volto, se observar, é normal ou não é normal? Isso foi provocado e ele vai voltar ao normal ou não vai? Para evitar o quê? Evitar intercorrências, principalmente em relação à necrose tissular ou vascular. Tá bom? Então, esse é um material que eu acredito que será importante tanto quanto o ultrassom. Tá? Uma outra coisa também, que é um equipamento que a gente está querendo, está buscando parceria, é aquele ultrassom que você utiliza antes, às vezes, do procedimento ou após o procedimento, para saber aonde cada material foi colocado, tá? Em que camada foi colocada. Então, uma outra forma de você também prevenir determinadas intercorrências antes do paciente sair do seu consultório, ali no caso da clínica, né? Então, nós também teremos esses aparelhos para o aluno utilizar. Então, qual é a minha ideia na especialização? A minha ideia é que você saia especialista de uma maneira onde você teve condição de colocar a mão e utilizar todos esses aparelhos, tá, que hoje estão à mercê da harmonização orofacial, que hoje soma dentro da harmonização orofacial. Então, e à medida que for surgindo mais informação, mais coisas serão acrescentadas na especialização. Então, a ideia é sempre ter uma especialização onde você possa colocar a mão, não só veja, eu vi como fiz. Não, você vai colocar a mão, vai realmente realizar. Então, eu fiz questão de montar um curso de especialização onde o aluno não só viu o aparelho, ele colocou a mão e aplicou isso no paciente. Tudo o que acontece aqui em São Paulo acontece na unidade de Campinas também. Então, o curso de capacitação que acontece aqui, acontece lá. A especialização que acontece aqui, acontecerá lá também. Também é quinzenal, também é de segunda e terça, só que como é quinzenal, enquanto uma semana eu estou tendo especialização aqui em São Paulo, na outra semana eu estou tendo especialização em Campinas. Então, a especialização em Campinas e São Paulo, ela vai ocorrer paralelamente em semanas alternadas. Se a semana não é de São Paulo, é de Campinas. E é assim que vai funcionar, tá? Então, será 2 cursos, nas duas unidades terá o mesmo curso. Bom, a gente sabe que tem o trabalho de conclusão de curso também, o famoso TCC, né, no final. Isso mesmo. Tem que ter. Como que vai funcionar na especialização? Além do trabalho de conclusão, que é a apresentação do TCC, você pode vir a ter seminários, você pode ter avaliações, provas práticas e provas teóricas, tá? Então, vai ser avaliado, sim, o desempenho do aluno durante o curso. Então, tudo que o aluno fará no curso terá uma avaliação. Exemplo, eu
a parte prática, tá bom? Você vai ter lá o seu paciente, o paciente X, e aí você fez a análise facial desse paciente, você vai tirar as fotografias desse paciente, você vai montar o prontuário desse paciente, vai apresentar esse prontuário para mim ou para a minha equipe, né, os professores. A gente discute em grupo e você vai desenvolver esse paciente. Então, toda essa documentação, toda essa análise, todo esse planejamento e depois a execução será avaliada. Então, tudo que você fizer dentro da especialização, ele vai ser avaliado. Então, você terá, sim, provavelmente vai ter seminários, terá provas e a parte clínica será avaliada. Então, o aluno tem que entender que todo o momento que ele estiver na especialização, ele estará sofrendo uma avaliação, ele estará sendo avaliado. E além do certificado de conclusão de especialista, chancelado pela Unip, existe mais alguma outra certificação, por exemplo, de ozônio, terapeuta ou algum outro tipo de certificação do profissional? Não, você pode fazer, por exemplo, você vai ter o certificado de venopunção, porque ele, né, mas ele como faz parte da nossa especialização, ele já vai estar, na hora que você tem lá o conteúdo programático, já vai estar especificado que você tem a venopunção.